Olá, bem-vinda, bem-vindo ao quinto vídeo sobre o coral dos desafinados na Lei Aldir Blanc do estado de Minas Gerais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as apresentações do coral, como que a gente pensa, como que a gente executa, do roteiro, da escolha do repertório, dos nossos desafios e principalmente das nossas aprendizagens e das nossas alegrias. No início, o coral se apresentava pouco, claro, estava se construindo, estava se encontrando. Um dia eu recebi um toquezinho de uma pessoa dizendo que o coral se apresentava muito pouco. E aí eu falei, bom, então vamos mudar essa história, vamos começar a nos apresentar mais, quem sabe até uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, enfim. Só que isso foi virando uma grande alegria e um grande desafio, porque a cada apresentação nós éramos convidados para retornar, ou éramos vistos por alguém que convidava a gente para ir para um outro lugar. Os participantes do coral, cada um tem a sua profissão, tem os seus amigos, tem os seus colegas, e aí tem muitos assistentes sociais no coral dos desafinados e professores, gente da educação, e que acabava indicando o coral para ir para uma escola pública, para ir a um hospital, para ir a um centro de apoio, de recuperação de dependentes químicos, enfim. E assim o coral foi ficando com uma agenda que não cabia mais, que a gente tinha realmente que escolher onde a gente ia. E alguns lugares que passaram a ser assim o nosso quintal, aquele lugar que a gente gostava muito de cantar e que acabamos indo várias vezes cantar, né? Ali. Então vamos começar do começo, né? Quando a gente é convidado, ou quando a gente resolve fazer uma apresentação, fizemos muitas também, acho que uns 4 anos seguidos no Festival Internacional de Corais. Tivemos uma participação, né, muito legal no Festival Internacional de Corais, né, que a gente agradece muito ao Lindomar, o diretor do festival, né, o organizador do festival e toda a equipe do festival. Mas enfim, para cada apresentação a gente pensa no público, na comunidade, no perfil desse público, porque nós já fomos, por exemplo, numa escola pública apresentar para adolescentes. E apresentar para adolescentes é muito diferente de apresentar para idosos, de apresentar na rua, de apresentar num hospital psiquiátrico. Nós todos os anos vamos a hospitais psiquiátricos nos apresentar. No Galba Veloso, no Raul Soares, de Belo Horizonte. Né? É muito diferente de apresentar, por exemplo, para uma plateia dos atingidos da barragem de Brumadinho. Nós fomos 3 vezes a Brumadinho, como convidados. Né? Então, a gente pensa no perfil desse público. Porque não nos interessa chegar a cantar e ir embora, nos interessa estabelecer uma relação, nos interessa estabelecer uma interação, nos interessa comunicar, trocar, porque a gente, né, está oferecendo o que nós temos de melhor, mas nós estamos recebendo o tempo todo também. Então nós escolhemos um repertório, né, acordado com essa comunidade ou com este perfil. Nós temos que pensar no tempo de apresentação, porque às vezes a gente tem um tempo livre, às vezes a gente pode cantar durante 40 minutos, ou até mais, né? A gente não canta mais do que 40, 50 minutos, não, para a gente também não ficar cansado demais, né? Mas enfim, a gente pensa no tempo, a gente pensa nessa comunidade. Então, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, é uma caixinha de surpresa. Na verdade, toda apresentação presencial, ali, o mundo do ao vivo, é o mundo do surpreendente. Tudo pode acontecer. E eu que o diga com 30 anos, com mais 32 anos de palco, né? Tudo acontece com a gente, tudo pode acontecer. A gente tenta prevenir ao máximo que acidentes aconteçam.
Então, por exemplo, o nosso uniforme é o uniforme da alegria. Cada um pega a sua roupa mais colorida, mais alegre, né, sem paetês, para a gente, né, ter uma uniformidade nesse sentido. Ninguém com brilho, por exemplo, mas cada um com a sua roupa mais colorida que tiver. É o nosso uniforme, porque a gente é o grupo da diversidade, então não tem que ter uniforme. Então, pelo menos por enquanto a gente não tem uniforme. Mas quando tiver, não vai ser um uniforme igual para todos. Cada um vai ter o seu modelo com o seu tom, ou os seus tons. Mas, enfim, eu aconselho sempre a não colocar, por exemplo, salto alto para as mulheres, né? Nada que incomode, nada que possa te oferecer algum perigo de levar um tombo, de cair, alguma coisa assim. E usar e andar com esta roupa e este sapato. Chegarmos sempre antes para experimentar o espaço. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então nós temos essa preocupação. Algumas músicas que nós cantamos só funcionam em palco. Por exemplo, o Vira. O Vira a gente trabalha com jogo de luz, a gente trabalha no blackout, na escuridão total. E nós usamos lanternas, então nós temos que levar as lanternas, temos que levar, a gente leva um lenço, alguma coisa, um chapéuzinho para, né, para que escureça tudo ao redor do rosto e só fique realmente o rosto a surgir, a aparecer, principalmente os olhos e a boca, né? Mas a gente vai, por exemplo, em um hospital psiquiátrico, a caixinha de surpresa, ela aumenta, né? Porque as pessoas são mais livres, elas interagem muito mais. E às vezes e muitas vezes, ou sempre, a gente tem que dar conta dessa interação. Então, quantas vezes que eu estava diante do coral e alguém não veio para o meu lado e quis pegar o meu violão, quis pegar o meu tambor, quis pegar a minha escaleta para poder tocar junto. Que levantou e começou a dançar e queria que eu dançasse junto enquanto eu estava regendo o coral. Então, isso tudo acontece. Então, a gente tem que escolher canções que realmente alegrem as pessoas, mas que a gente dê conta de resolver essa questão da interação com elas, né? Porque tem algumas canções que são muito interativas. Tem canções que nós convidamos o público a cantar conosco, a participar conosco, né? Nós solicitamos isso da plateia. Então a gente tem que dar conta de dominar essa plateia. Não só eu enquanto maestrina, mas todo o grupo. Todo grupo, então, tem uma preparação anterior para lidar com essa interação. Seja aquelas pessoas mais tímidas, porque tem gente tímida no coral dos desafinados, sejam as pessoas, né, que se assustam, para que elas não se assustem, né, para que elas também não se esqueçam de que elas estão num grupo, e um grupo que acolhe, um grupo que ajuda, um grupo que quando vê que tem um, né, com problema, o outro sente e o outro ajuda, um grupo que tem uma regência, que tem uma maestrina, que não está ali só para dizer que horas que tem que cantar ou que parar, que está ali para fazer junto, que está ali para apoiar, né? Então nós pensamos em todas estas questões na hora de escolher o repertório. Quando nós fomos para Brumadinho, a primeira vez que nós fomos a Brumadinho, foi, para mim, pessoalmente, o momento mais desafiador, mais difícil. Primeiro porque a tragédia tinha acontecido 2 meses antes, estava muito recente, foi muito próximo da minha casa, né? Eu, inclusive, fiquei sabendo antes mesmo de dar na televisão, por grupos de ambientalistas que já tinham, né, passado aquela tragédia toda. Então, e nós iríamos cantar para as mulheres que haviam perdido os seus maridos, os seus filhos, os seus pais naquela tragédia. Era o mês de março, um mês, né, da resistência, da dignidade da mulher, da força da mulher. E a gente não podia levar aquele repertório que faz o povo rir, rachar de rir, muito menos chorar.
Então, a gente viu como que é delicado, como que é importante a gente escolher cada canção e também a sequência destas canções, porque se a gente pensa na dinâmica, no corpo de uma canção, quando nós vamos para uma apresentação, nós temos vários corpos de canções, mas essa apresentação toda é como se ela fosse um grande organismo. Um organismo que tem que ter dinâmica. Então nós temos que entrar nesta apresentação de forma muito impactante, né? A primeira palavra, o primeiro tom, a primeira nota, ela vai dar a referência para a apresentação toda. É como se fosse uma isca que você manda para um peixe querendo que ele pegue, né? Então, a primeira música ou primeiro contato com a plateia, ele tem que ser como uma isca. Na apresentação de Brumadinho, esse primeiro contato se deu de uma forma cênica, praticamente foi um teatro, né, que uma participante fez, a Luciana Flores, a Lu Flores, que é contadora de histórias, divertidíssima. E a gente já tinha sido anunciado como um coral de desafinados e ela chegou, entre aspas, atrasada. E ela não sabia onde que ela ficava e o povo do coral ia mandando cada hora ela para um lugar. Isso quebrou o gelo, a plateia começou a rir. E quando a plateia começou a rir, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus, né? Porque é muito difícil lidar com as nossas próprias limitações. Não é com o outro, é a gente conseguir se colocar no lugar do outro com tamanha força para a gente fazer essas escolhas, para a gente poder dar o tom. E aí a gente faz uma música, segunda música, a gente tenta sempre alinhavar uma música na outra. O que essa música pode ter a ver com a outra? Ou se essa música foi muito agitada, eu agora, quem sabe, eu quebro com algo que traz a gente para dentro. Ou seja, a gente pensa nessa expressividade de cada canção, no diálogo de uma canção com a outra, na quebra desse diálogo. Como eu já falei em outros vídeos, dentro do coral tem muitos contadores de histórias, tem escritores, tem gente que nunca fez arte na vida, mas todas as pessoas gostam muito de poesia e essas que amam acabam, entre aspas, contaminando, contagiando o grupo com a beleza da palavra, né, falada. Então a gente sempre leva algum poema para as nossas apresentações e escolhemos também o momento mais musical para que esse poema ele venha a ter uma força muito grande na apresentação, que ele tenha uma função nessa apresentação, mas que ele tenha todo o seu espaço de literatura, de arte, para que ele provoque o máximo possível de fruição, né, de deleite da plateia e que começa com o nosso próprio deleite. Então nós vamos escolhendo e nós escolhemos isso juntos. Geralmente a gente monta um roteiro juntos. Claro que às vezes tem pessoas que têm um time muito bom e elas acabam participando mais do que outras, mas enfim, essa escolha do roteiro ela passa pelo coletivo. Tudo no coral passa pelo coletivo. E então a gente tem isso até a apoteose, que tem que ser a última música, né? Eu sou contadora de histórias, trabalho muito com espetáculos de contação de histórias e eu penso muito nessa escolha das histórias, qual que eu vou contar primeiro, depois e tal, e a última história, aquela que eu quero que fique, né? Aquela que eu quero que todo mundo se envolva e carregue ela, né? Ativa no seu coração, na sua mente.
Isso acontece também no coral. Então, geralmente, a gente deixa por último aquela música em que as pessoas vão participar, em que as pessoas vão sair cantando. Às vezes, dependendo de como está o grupo do coral e da plateia que a gente tem, a gente leva letra de música e a gente convida as pessoas a cantarem com a gente distribui as letras, né? Uma vez a gente fez uma apresentação numa escola pública em homenagem a uma participante do coral que estava se aposentando depois de nem sei quantos anos, 30 anos numa mesma escola. E o coral foi lá cantar, né, para ela fazer essa despedida com o corpo da escola, né, com os outros professores, a direção da escola, os funcionários. Mas nesse dia, um grupo muito pequeno do coral pôde ir, umas 7, nem 10 pessoas tinha no coral, né, por questões pessoais mesmo. Então veio essa ideia, então nós vamos convidar a plateia a cantar conosco. E levamos letras das músicas e foi emocionante. A partir desse momento a gente começou a fazer isso mais. Não sempre, porque plateias diferentes, né? A gente leva coisas diferentes. Mas muitas vezes nós acabamos levando as letras das músicas, distribuindo para as pessoas ou de uma música para que a plateia pudesse cantar conosco, participar conosco, fazer parte dessa grande família de passarinheiros, de passarinhos desafinados. Passarinheiro é diferente. Mas enfim, então a gente tem todo esse trabalho, a gente tenta buscar a empatia, se colocar no lugar do outro. A gente pensa nas possibilidades técnicas deste espaço. Então, é um espaço fechado, a gente pode fazer isso. É um espaço aberto, a gente não faz. O Vira, por exemplo. Né? É uma plateia com pessoas em sofrimento mental, a gente faz algumas coisas. É uma plateia de rua, a gente se apresenta muito no banquinho da Patrícia de Deus, que é um banquinho cultural. Né? A Patrícia de Deus é uma loja na Savassi, cuja dona, Patrícia de Deus, né, é um amor, um encanto. Nos convidou uma vez, a gente foi, gostou e voltamos várias outras vezes. Todo ano a gente vai lá 2 vezes por ano, exceto na pandemia. Né? Na pandemia a gente não apresentou nenhuma vez no ano de 2020. Quem sabe 2021, né? Mas enfim, e é na rua. É na rua. Os carros passam, as pessoas vão passando, vão parando, tem gente que mexe, tem gente que entra no coral e sai. E a gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem que ter essa delicadeza, a gente tem que ter essa empatia. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa empatia com o outro, se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter uma firmeza para nos manter em grupo. Porque não adianta um grupo inteiro estar cantando e uma pessoa estar olhando para o outro lado. A gente não pode esquecer em momento algum que nós estamos fazendo arte. E que é uma arte coletiva. O grupo é um grupo. Naquele momento, cada um é um. Está cada um com a sua roupa, né? Cantando com a sua voz. Mas tem que haver uma unidade para que aquela apresentação, aquela canção seja arte, seja surpreendente, tenha uma proposta estética, provoque deleite, provoque fruição, provoque espanto nas pessoas. Para que isso aconteça, o grupo tem que estar muito unido, muito coeso e muito consciente do seu papel dentro do coletivo. Nós somos feitos de indivíduos, todos muito respeitados, mas tem um coletivo que também tem que ser respeitado, que não pode ser esquecido. Então, nós temos muitos desafios, porque nós pensamos no outro, sim, nós pensamos na gente, nós cuidamos da gente e nós cuidamos do grupo, do coletivo. Esse grupo também, uma vez que nós decidimos para onde nós vamos, sempre tem alguém ou um grupo de pessoas que
cuida da logística dessa ida. Desde se vamos precisar de ônibus, então nós temos guias de turismo. O nosso grupo é muito chique, porque a gente tem também guias de turismo, olha que chique, que nos ajudam, né, a resolver as questões dos ônibus, que é a Virgínia e a Daisy, né, que nos ajudam então, alugar um ônibus, a ver as necessidades. Tem aquele grupo que vai anteriormente, que chega cedo e vê onde ficam os banheiros, se tem lugar para a gente sentar, se tem uma água para a gente beber. Geralmente a gente leva a própria água para não ter que passar aperto, porque não dá para cantar sem água, né? Mas às vezes também não dá, a gente não tem onde deixar as coisas, as bolsas, o copo da água, né, a garrafa da água. E aí a gente precisa de alguém que tenha, né, essa disposição de ajudar nesse sentido. De ajudar no sentido de como chegar, né? Porque tem lugares que são longe, tem lugares que nem com o GPS a gente chega. Às vezes a gente faz a apresentação dentro do Parque Municipal, o Parque Municipal é enorme. E já aconteceu da gente ir para uma apresentação e ela ter sido alterada para outro lugar. E a gente fica um tempão andando debaixo do sol dentro do parque procurando esse espaço. Então a gente tem uma equipe, né, que vai um para um lado, outro para o outro, um resolvendo isso, enquanto o outro resolve aquilo, enquanto o outro avisa o grupo. Então, essa equipe da comunicação, essa equipe da logística, ela é fundamental. Aí um chega com a letra da música para distribuir para o público, o outro com essa questão de onde é o espaço, o outro nos informa onde ficam os banheiros, os bebedouros, né? Onde nós realmente vamos nos posicionar e onde estará a plateia. Quem comunica com o técnico na hora de apagar a luz para a gente poder cantar o vira. Se a gente vai usar microfone, as pessoas que vão usar microfone, elas vão testar o microfone antes. E tem sempre alguém para poder ajudar a conversar com esse técnico, a esclarecer que horas que a gente vai precisar disso ou daquilo, né? Em festivais de corais, nós não somos os únicos, tem outros corais, quem canta primeiro, quem canta depois. Então, toda essa organização, ela também se faz dentro do coral de uma forma cooperativa, de uma forma muito legal, né? E nós sempre decidimos tudo isso com o máximo possível de antecedência, e sempre posteriormente à apresentação a gente faz uma avaliação. O que funcionou, o que não funcionou? Primeiro, se a gente gostou ou se não gostou. O que a gente achou, né? Porque a gente não pode deixar também de passar pela fruição. Se a gente quer que o público aproveite, goste, nós antes temos que ter prazer de estarmos ali. Então a gente comenta se a gente gostou, se a gente não gostou, o que aconteceu, os micos, porque sempre tem alguém que passa por um mico. As dificuldades, às vezes acontece de uma pessoa chegar atrasada, houve algum problema. Eu que sou contadora de histórias, às vezes, várias vezes, eu saí de uma apresentação e entrei na outra e fui direto para o Coral dos Desafinados, chego lá com aquela roupa de contadora de histórias, né? Enfim, é um grupo humano que não deixa de ser humano, que tenta acertar o tempo todo, sabendo que tudo pode acontecer. E a gente põe isso na avaliação. Então a gente avalia também do ponto de vista técnico, o que funcionou, o que não funcionou, porque às vezes isso acontece, na maioria das vezes, graças a Deus, tudo funciona, né? Funciona bem. Mas pode também não funcionar, ou no meio de uma apresentação alguma coisa acontecer, né, que distrai, que tira a gente do roteiro, que quebra um pouco o encanto de tudo. E nós colocamos isso na roda, por que aconteceu, qual que foi a nossa reação, o que isso, né,
poderia ter, o que a gente poderia ter feito, o que fazer no momento desse. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos no processo de aprendizagem. Então a gente faz essa avaliação para a gente aprender, para não repetir os mesmos erros, e para que cada vez mais seja prazeroso, seja revolucionário, seja libertador fazer um coral dos desafinados acontecer. Para que cada vez mais a gente seja convidado, sim, né? E mais pessoas possam querer cantar, não só dentro do coral dos desafinados, mas cantar na comunidade delas, com o grupo delas, que a gente possa inspirar mais e mais as pessoas. Eu acho que eu já falei tudo sobre as apresentações, mas ainda tem mais vídeos pela frente. Obrigada pela sua atenção.